Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Home Delivery. É um prazer estar convosco. O meu nome é Débora, sou da Igreja Vida Lisboa e juntem-se a nós para adorar o nosso Deus, para relembrarmos nesta época que Jesus nasceu por cada um de nós.
tua presença. Obrigada porque tu moras nos nossos corações. Obrigada porque tu vieste a esta terra por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, Jesus. Obrigada porque nós podemos sentir-te onde quer que nós estejamos, Senhor. Obrigada por tu estás aqui neste lugar, porque tu estás em cada coração, Senhor. Que tu possas receber louvor e adoração sincera de cada um de nós, Pai. Amém. Amém. E neste espírito de adoração e de gratidão, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Olá, boa noite. O meu nome é David Vicente, eu sou pastor da Igreja Cristã Vida da Cidade nas Caldas da Rainha e é um grande prazer e um grande privilégio poder estar aqui convosco e partilhar alguns pensamentos acerca da Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Nuno, pastor André e toda a comunidade do CCLX pela oportunidade e eu espero que isto sirva de bênção para vocês como tem servido para mim. Hoje eu quero-vos falar, até porque eu gosto de dar títulos às minhas mensagens, hoje quero falar acerca de boas notícias. Boas notícias, até parece quase um paradoxo falar de boas notícias, geralmente na época em que nós estamos a viver, com aquilo que estamos a passar, com todo o coronavírus, com toda esta pandemia. As pessoas estão um bocado cansadas de más notícias. Uma má notícia precede a outra e de repente parece que não há escapatória, porque pensávamos que conseguiríamos escapar e de repente vem uma outra má notícia e a realidade é que muitas vezes as pessoas, o que elas dizem é: eu gostava de ter somente uma boa notícia, eu gostava de conseguir ter uma boa notícia, pelo menos para aliviar. A realidade é que há boas notícias, também há boas notícias que nos podem ajudar. A Bíblia fala muito acerca das boas notícias, fala acerca do Evangelho e são as boas notícias que têm o poder e a capacidade de nos ajudar, têm o poder e a capacidade de nos levantar, de nos dar o ânimo que nós precisamos. E falar de boas notícias é falar talvez daquilo que hoje faz mais sentido ou deve fazer sentido na vida das pessoas. Porquê? Por toda a situação que estamos a viver, o que as pessoas precisam nem é somente de um escape, mas é sentir uma certa segurança. E essa segurança ela é sentida, ela é vivida e pode ser vivida quando nós experimentamos este lado das boas notícias, ok? E hoje quero-vos falar acerca de boas notícias, até porque estamos na época natalícia, é Natal, Natal é Jesus, e fala-se muito do Natal, fala-se muito da importância da família, e de facto Natal é extremamente importante porque nos remete para Jesus. Mas estamos a falar de boas notícias, e as notícias são de facto aquilo que a Bíblia diz. Eu gostava de vos levar até uma passagem que encontramos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, o versículo 8 em diante, que diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uau, isto é de facto fantástico, porque os pastores estavam a cuidar dos seus rebanhos e de repente aparece o anjo e ele diz o seguinte: não temais, porque é que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quando ele diz traz novas de grande alegria, ele está a falar de boas notícias, ele está a falar da grande última e da máxima boa notícia que eles podiam receber. Era que na cidade de Davi nasceria o Salvador. Como diz aqui: e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No versículo anterior diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uau, que boa notícia! Nasceu o Salvador. Se nasceu o Salvador, significa que alguém precisa ser salvo. E se alguém precisa ser salvo, significa que está a passar por um momento, se calhar, de más notícias. Está a passar por um momento de aflição, por um momento de angústia, num momento em que nós dizemos: preciso que alguém me ajude. E de repente aparece o anjo
a dizer: ei, trago-vos boas notícias, trago-vos novas de grande alegria, que será não somente para um grupo de pessoas, mas será para todo o povo. E essas novas era que o Salvador, o Deus Emanuel, estaria com o povo, no meio do povo, para o povo. Isto é de facto a melhor notícia que eles poderiam receber na altura, era perceber que o Salvador, o Deus Emanuel, que o Deus connosco, estaria entre eles e connosco também hoje aqui. Portanto, e essas boas notícias que eles receberam são aquelas que podem fazer a diferença na nossa vida hoje também. E somente, deixa-me dizer-vos, somente as boas notícias têm o potencial de mudar pessoas. É lógico que tu podes até estar a passar e tu podes dizer: mas eu tenho um problema de saúde e o médico disse-me para eu mudar, e houve uma mudança na minha vida. Sim, o médico até pode dizer que houve mudança, que tu precisas mudar e houve mudança, mas se a tua mudança é baseada num relatório médico negativo, onde ele te diz ou tu mudas, ou então tu vens a sofrer, ou podes até ter menos probabilidade de viver mais tempo, a tua mudança, ela é baseada no quê? Na dor e no sofrimento. Logo, a tua mudança não é genuína, ou ainda que seja genuína, ela é baseada sempre num ponto de partida de dor e sofrimento. As pessoas estão cansadas disso. O que as pessoas precisam é perceber que na sua aflição, Jesus, o Senhor, Deus Emanuel, está connosco para nos ajudar. E esta é a melhor notícia que alguma vez nós poderíamos ter. É perceber de uma forma bastante eficaz que só a boa notícia, e esta por excelência, pode mudar as pessoas. E ele diz: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E depois diz no versículo 14, estamos a ler Lucas 2, versículo 14, diz: glória a Deus nas alturas. Agora veja o que diz: paz na terra e boa vontade para com os homens. Por causa do Salvador, por causa de Jesus, Deus Emanuel, nascido, diz que agora haveria paz na terra, boa vontade para com os homens. Uau, isto é fantástico. Perceber o quê? Perceber que por causa do nascimento de Jesus, por causa desta boa notícia, onde era mencionado que o Salvador nasceu, por causa desta boa notícia, passaria a haver paz entre Deus e os homens. Jesus no meio faz a ligação. Jesus no meio faz ali, ele é a ponte entre o pecador e o Deus Pai. E o único caminho é Jesus. E esta é a melhor notícia. É perceber que hoje podemos chegar à presença de Deus e saber que Ele não tem nada contra nós, saber que através de Jesus nós fomos e estamos perdoados, fomos justificados, e isto é de uma forma tão impulsionadora, é de uma forma isto é de uma forma tão bela, poder perceber que Jesus é quem nos dá a força para poder chegar à presença de Deus sem medo, sem uma mentalidade de condenação, mas poder chegar lá e receber toda a alegria. O que eu vos quero dizer é que as boas notícias são de facto o melhor que nós podemos receber. Estas boas notícias, o Evangelho. De facto, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós acabamos de ler o Evangelho segundo Lucas. Ou seja, nós sabemos que a palavra Evangelho significa boas novas, significa boas notícias. Então, se nós acabamos de ler o Evangelho segundo São Lucas, estamos a falar das boas notícias que Lucas escreve a respeito de quem? De Jesus. E de facto nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E todos eles falam acerca de um denominador comum: Jesus, o Salvador. Jesus, o que liberta. Jesus, aquele que de alguma forma está de braços abertos para dizer: vem a mim, tu que estás cansado e oprimido. De facto, eu não sei quanto a ti, mas para mim isto são boas notícias. Poder perceber que o Deus Todo-Poderoso se fez homem, morreu, ressuscitou, e Ele hoje está à direita de Deus e intercede por mim. Para quê? Para que eu hoje possa viver uma vida cristã não baseado no medo, não baseado na incerteza, mas na certeza de que Deus está em paz comigo, Deus está em paz com a humanidade por causa de Jesus Salvador. Ok? Isto é de facto. A Bíblia também diz, mais à frente, a Bíblia fala do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das boas notícias, porque as boas notícias, o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, elas são o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e depois também do grego. Mas o Paulo está a dizer: eu não me envergonho das boas notícias. Porquê? Paulo não tem problemas em dizer: eu não tenho problema em falar, não tenho problema em demonstrar, em falar acerca das boas notícias. Porquê? Porque essas boas notícias é nem mais nem menos do que, de alguma forma, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. Então, de alguma forma, Paulo está a dizer: eu não tenho problemas com o Evangelho, nem me envergonho deste Evangelho, destas boas notícias. Porquê? Porque são pelas boas notícias, pelo Evangelho, que é a manifestação prática de um Cristo na Terra, que veio para morrer por mim e por ti e por todos nós, que gera o quê? O poder de Deus para a salvação. E a Bíblia diz claramente: eu não me envergonho do Evangelho, das boas notícias, das boas novas de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos crer e acreditar. E o problema muitas vezes, hoje em dia, é que as pessoas creem mais na desgraça do que na graça. As pessoas creem mais no negativo do que no positivo. Cada um é livre de crer naquilo que quer. Mas só quem crê no poder de Deus, no Evangelho, nas boas notícias que falam acerca de Jesus, esse será salvo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, do Deus Emmanuel, do Salvador, todo aquele que invocar Cristo será salvo. Salvo de si mesmo, salvo das circunstâncias, salvo deste mundo, no sentido em que mantemos uma esperança. E quando se fala de boas notícias, sempre que nós recebemos boas notícias, elas falam-nos de quê? De esperança. Quando alguém traz uma boa notícia, nós ficamos mais tranquilos, ficamos em paz, ficamos em segurança. E Paulo está a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho são boas notícias. E o Evangelho é o poder que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele diz: porque nele, no Evangelho, diz o versículo seguinte: se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós devemos perceber que, como diz aqui, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, o justo viverá pela fé. É crendo naquilo que Jesus fala, é crendo naquilo que Ele nos diz, que nós vivemos, que nós a partir daí fazemos a nossa vida, na certeza de que o Deus Emmanuel está connosco. A Bíblia diz em tantas outras passagens: não te deixarei, não abandonarei. E isso deve-nos levar ao sítio onde nós manifestamos o quê? Em primeiro lugar, devemos ser gratos a Deus. Se tu recebes uma boa notícia e no mínimo não és grato, eu não estou a falar na questão de dizer somente obrigado, porque há pessoas que dizem obrigado, mas não são gratas de coração. São duas coisas diferentes. Eu posso dizer obrigado porque eu fui educado a dizer obrigado, mas eu tenho que manifestar gratidão no meu coração. Então, quando eu digo que eu sou grato, significa estilo de vida. Não são simplesmente palavras faladas. Não é só porque o meu pai disse: quando alguém te der alguma coisa, tu dizes obrigado. Não, é mais do que isso. É estilo de vida. E se eu entendo que o poder de Deus são as boas notícias centradas em Jesus, que produzem manifestação de vida, eu vou ficar grato. E como eu costumo dizer, gratidão transforma o que temos em mais do que suficiente. Para pensar nisto. Gratidão transforma o que tu tens em mais do que suficiente. Se tu percebes aquilo que está escrito e tudo aquilo que Jesus garantiu na cruz do Calvário, sendo Salvador, sendo Redentor para cada um de nós, e se tu crês nisso, então tu só tens que manifestar hoje um coração grato. E se tu manifestas o coração grato, o que tens na tua vida é mais do que suficiente. A gratidão transforma o que tu tens em mais do que suficiente. E esta é a maior dádiva que nós podemos receber. É, como diz João 3,16, que eu já citei: Deus amou, Deus deu. E por Deus nós podemos crer. Então, se eu entendo isso, se eu entendo o valor da dádiva que eu recebo neste Natal, ou naquilo que o Natal simboliza, que é Jesus, eu nunca posso deixar de ficar grato. Eu nunca posso manifestar gratidão. Ok? Porquê? Porque entender a dádiva é entender que Deus me ama. E se eu entendo que Deus me ama, eu tenho que estar grato, porque quando a Bíblia diz que Deus me ama, não é só dizer amo-te, é mais do que isso. É Deus a cuidar, é Deus a dizer: estou contigo, vou segurar-te, vou estar do teu lado. É mais do que simplesmente palavras, ok? Então, se nós compreendemos a dádiva daquilo que nós recebemos, então estaremos gratos. E gratidão não tem a ver com aquilo que nós podemos ter, mas tem a ver com quem nós temos. Então, se eu estou grato
Não, eu devo manifestar gratidão não por causa daquilo que eu tenho, mas por causa de quem eu tenho. E quem eu tenho é maior do que aquilo que eu tenho. Quem é que eu tenho? Eu tenho Jesus, o meu Emmanuel, aquele que está do meu lado, o meu Salvador. Então eu manifesto gratidão porquê? Porque eu tenho Jesus do meu lado. E quando eu tenho Jesus, não é uma questão de receber para ter, mas é uma questão de ser para dar. Eu não recebo somente para ter e ajuntar para mim, não. Porque eu sou grato, eu dou. Porque se eu tenho Jesus, eu tenho algumas dificuldades com aquele tipo de pessoas que dizem que têm Jesus, mas não dão. Não se entregam, não se disponibilizam. Alguma coisa está mal. Porque toda a essência, todo o ADN de Deus tem a ver com amor que dá. Deus deu, Jesus entregou-se. Para quê? Para que eu também, entendendo que Ele morreu por mim, deu-me vida e eu possa também dar. Então não tem a ver com juntar, não tem a ver com ter, não tem a ver com ter muitas coisas, mas sim com ser filho de Deus e dar, manifestar essa mesma essência, manifestar exatamente aquilo que Ele fez, que é dar-se em amor do próximo. Ok? Tem a ver com isto. Natal tem a ver com a essência, tem a ver. E esta é talvez a melhor notícia que nós podemos ter hoje, é perceber que podemos usufruir, podemos de alguma forma sentir e perceber que Deus, Emmanuel, o Deus que se fez homem, que veio à terra, que da terra foi à cruz, da cruz morreu e foi ao céu, é aquele que está connosco e que nos diz: não te deixarei nem desampararei. As melhores notícias que nós podemos ter hoje em dia é poder perceber que o Deus Criador é o Deus que cuida de nós. E isso é de veras interessante. Deixa-me só voltar aqui ao texto de Lucas, porque diz: e isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deixa-me fazer aqui uma pausa para falar desta questão. Achareis o menino deitado numa manjedoura. Isto eu às vezes paro para pensar em algumas expressões que a Bíblia tem. Quando esta diz que Jesus estava deitado numa manjedoura, e nós sabemos que Jesus estava deitado não no lugar mais rico, não no lugar mais da cidade, não. Ele estava talvez num dos piores lugares. E quando o anjo diz, olha, não temais, porque eis trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Faz todo o sentido. Ele veio, é colocado numa manjedoura, junto aos animais. Aí Maria tem o bebê, está lá José, ok? E porquê é que ele está numa manjedoura? Porque se ele fosse para o melhor lugar da cidade, talvez isso fosse exclusivo para alguns membros. Mas quando ele veio para todos. Então, em Evangelho, boas notícias não são exclusivas de um grupo de pessoas. Estas boas notícias, este Jesus Salvador que morreu por cada um de nós, não é exclusivo de um grupo A ou do grupo B. Não, ele veio para todos, para que todos o recebam. E ao receber, possam viver e usufruir das boas notícias. E quais são as boas notícias? É que Jesus está connosco. É que Jesus está do nosso lado. E isto é novas de grande alegria. Isto de facto, é das melhores coisas, poder perceber isso. E quando eu entendo isso, e quando eu creio nisso, eu vivo aquilo que creio. Não posso ficar indiferente ao meu próximo. Não posso ficar indiferente a quem está ao meu lado. Não posso ficar indiferente às pessoas que passam por mim. Não posso ficar indiferente àqueles que ainda não tendo as boas notícias, não usufruem destas boas notícias, estão em desespero, estão de alguma forma com as suas vidas completamente destruídas, mas Ele veio para todos. Ele veio para se fazer Emmanuel, Deus connosco para todos. Então, se há duas coisas que nós temos que fazer, a primeira é manifestar gratidão e a segunda é sermos testemunhas destas mesmas boas notícias. Quero só chamar-te a tua atenção para o seguinte: tu foste convocado por Deus. Se tu crês em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, se tu recebeste estas boas notícias que nasceu o Salvador para ti e o recebeste como Senhor e Salvador, tu não o podes guardar.
É impossível alguém receber Jesus Cristo e guardá-lo dentro de si e dizer é meu. Ele não é só, ainda que ele seja meu, mas é meu, e se ele é meu, ele me impulsiona a ir mais além e a entregar-me em relação aos outros. Então ele convoca-nos para nós sermos testemunhas do quê? Testemunhas deste mesmo Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho onde a Bíblia diz claramente, Marcos diz, Lucas diz, os Evangelhos diz que ele andou fazendo bem a todos. Porquê? Porque ele veio para todos. Ele não veio para A, para B, ele veio para todos. E a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, não parece, mas tem a vida eterna. Então aceita este desafio, aceita o chamado de Deus para seres portador das boas notícias. Deixa-me trazer-vos aqui um último versículo nestes meus pensamentos, que diz, em Isaías capítulo 52, versículo 7, diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas notícias. Tu não deves ser portador de más notícias. Há pessoas que gostam de ser portadores de condenação e o inferno e o fogo do inferno e o diabo. Para com essa história. Tu és chamado para seres portador das boas notícias, porque só as boas notícias têm capacidade de mudar pessoas. Só as boas notícias do amor de Deus têm capacidade de fazer aquele que está perdido ser encontrado. Só as boas notícias do amor de Deus faz com que aquele que anda desorientado fique orientado. Aquele que está sem esperança encontre esperança. E eu sou chamado a ser o portador, aquele que anuncia estas mesmas boas novas. Então eu convoco-te, se eu assim posso dizer, eu desafio-te, nesta época natalícia, a parares para seres grato e agradeceres porque o Deus Emmanuel está contigo e Ele veio para se salvar. E de alguma forma para também para pensar que aquilo que tu recebeste não recebas e não guardes somente para ti. Partilha com o outro. Partilha. E quando tu partilhas, tu vais ver que é no partilhar, é no dar, é no entregar, é no darmos uns aos outros que existe a riqueza do Evangelho. O Evangelho não tem a ver comigo, o Evangelho tem a ver com o meu próximo. O Evangelho não tem a ver com aquilo que eu tenho. O Evangelho tem a ver com quem eu tenho. E eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, o Salvador, então aquilo que eu faço é partilhar. Então nesta pequena natalícia, quero só deixar daqui um abraço e dizer: vive as boas notícias, recebe Jesus e partilha Jesus com quem está à tua volta. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Tchau. Tempo maravilhoso que nós tivemos aqui no Home Delivery, na presença de Deus. Agora chegou o momento de nós ofertarmos. As informações vão estar ao rodapé e, por favor, sejam generosos. Deus abençoe.